ultimamente tenho pensado bastante sobre como que a gente vive uma vida de estudos no sentido de uma vida intelectual, real, precisando fazer outras coisas, né? É umas coisas que eu tenho pensado bastante. Eu, como uma estudante de filosofia e de teologia, é um caminho duro a seguir. Então há sempre aquele embate. Eu gosto de estudar, eu gosto de me aplicar, mas além disso, eu quero viver isso intelectualmente, né? E tem a questão de que eu preciso ter sustento. O capitalismo é maravilhoso em si, porque ele permite as liberdades éticas e econômicas, isso é muito importante, mas ele também exige muitas coisas, e uma delas é o trabalho, né? E isso é bom por um lado, mas também às vezes ruim pelo outro, né? O capitalismo não é perfeito, mas é a única opção que temos, eticamente falando, de viver, né? Então, essas coisas elas passam pela minha jovem cabeça quando eu penso em tudo aquilo que eu já estudei, que foi bem mínimo. Eu tenho muita coisa a aprender ainda sobre a vida intelectual, né? Então, às vezes eu lembro, né, do sentimento que eu senti quando eu comecei a estudar a filosofia antiga, e obviamente comecei por Aristóteles. Quando antes de Aristóteles eu comecei a me dedicar e eu peguei o livro do Padre Sertilanges, A Vida Intelectual, e eu lembro de eu chorar lendo esse livro, né? Eu chorei em diversos momentos. Porque é um livro que o Padre Sertilanges, ele trata de forma muito clara e muito objetiva como que é essa vida intelectual, né? E como a gente pode seguir ela de forma simples. Então ele dá dicas de passos para estudos, da forma que você tem que fazer. Mas além disso, é viver isso de forma real, né? É dedicar toda a sua alma e espírito a isso. Isso é uma coisa muito difícil, porque exige tempo. E não é dedicar-se a isso de forma que você precise passar para uma prova, né? Ou para você precisa passar pelo Enem, ou pela FUVEST, ou para qualquer outra prova de universidade, besterol. Mas é porque você realmente quer viver isto, né? Então eu lembro de eu ler, e ele fala de que as pessoas que querem se dedicar a isso, muitas das vezes, elas pensam muito, e aí eu lembro de um trecho dele falando... Quando você estiver muito inquieto e à noite você acorda, lógico que eu estou falando com as minhas palavras, você escreve isso, né? Você bota pra fora, você escreve, você coloca, e para depois você lembrar. E ele vai ensinando, assim, sempre sobre a leitura, sobre escrever, sobre como você organizar os seus pensamentos. Mas é um livro tão, tão, tão bonito, porque ele deixa de forma clara, quase que espiritual, assim, como que você... vive isso realmente, sabe? Como que você se entrega à vida intelectual. E é muito difícil às vezes, porque isso causa dor, porque você não consegue, porque você tem outras coisas para fazer, você tem muitas vezes contas a pagar. Então são coisas complicadas, né? Da breve jornada de uma jovem ou de um jovem intelectual, que quer ser intelectual um dia, né? Ainda estou nesse caminho. Então é importante dizer isso. E o intelectual é aquele que ele discorre sobre várias coisas, né? Ele não se limita como um especialista, por exemplo, né? Então, o grande problema é essa produção exacerbada de especialistas que nós temos, né? Então, cada um na sua área, cada um sabendo fazer aquilo de forma específica. Isso é um problema para quem tem essa garra, vamos dizer assim, essa vontade de ser intelectual. Também é bom, né, de forma econômica, porque cada um faz o seu, mas, querendo ou não, isso limita as pessoas, né? Então, você tem pessoas que elas estudam por um determinado tempo da vida delas, e depois elas esquecem, mas assim, o que você carregou pra sua vida? O que aquilo realmente mudou na sua vida, sabe? Nada, assim, não causou nenhuma transformação. E esse é o poder da vida intelectual, né? Ele vai te transformar. A vida intelectual é como se fosse um ser que te transforma, né? Mas você é transformado por aquele estudo. Então, o que aquele estudo mudou na sua vida, né? Simplesmente você foi lá ler um livro, sei lá, eu pegar qualquer livro aí de geração pop, sei lá, Crepúsculo,
aquilo ali não vai mudar nada na minha vida, né? Não vai trazer nada de bom, né? Mas diferente de eu ler Aristóteles, de eu ler Platão, aquilo ali realmente vai trazer algo pra minha vida, né? Então a vida intelectual é isso, ela é viva, ela é ativa, né? Ela é mais sobre viver a realidade do que qualquer outra coisa. E é por isso que as pessoas, elas não conseguem muitas vezes viver isso, porque exige que você entenda esses passos e que você se dedique a isso. E também porque muitas pessoas, elas vão olhar pra você de forma estranha, elas vão falar, meu, essa pessoa, como eu tava falando agora há pouco, essa pessoa, ela é meio doida, assim, ela é meio um hipster, meio louco, e ela vive de forma louca, assim, entendeu? Ela não... Por que ela tá querendo viver assim? Simplesmente ela só senta a bunda na cadeira e lê? É isso. E aí, de alguma forma, eu tenho que passar isso, sabe? E eu tenho que viver isso. Mas quando eu só estudo para uma específica coisa, e eu vou lá e eu quero passar no Enem, e eu tenho que tirar tanto para entrar dentro de uma universidade e ficar sendo doutrinado lá por algum sossazinha, por algum esquerdinha, você só vive aquilo, entendeu? Você não tem além disso. O que isso realmente modifica na sua vida? Aí você vai se formar e você vai pegar um diploma e aí você vai dar aulas e você vai seguir uma cartilha, provavelmente uma cartilha totalmente já com diretrizes, e aí uma cartilha estatal, e você chega lá e você tem que falar isso e é isso e pronto. Mas o que realmente aquilo mudou na vida daqueles alunos, sabe? Não é o espaço, não é o fato de eu ir para a escola que isso me torna mais inteligente, não é o fato de eu ser formado, isso não quer dizer nada. O que realmente faz você ser inteligente é você ter esse conhecimento mais universal, né? Então o intelectual, ele é um universalista, e isso é muito importante, porque isso a gente não tem mais. Por que a gente admira Aristóteles? Por que a gente admira Platão, Santo Agostinho, Boécio? Por que a gente entende que esses caras, eles são tão importantes, né? Principalmente para o Ocidente? Porque eles realmente falavam sobre tudo. E eles falavam com precisão. É muito louco isso. Então, isso é uma coisa a se pensar. É uma coisa a se refletir. A vida intelectual, ela é árdua. Ela é difícil, mas ela é muito bonita. E quando você entende isso, é uma coisa que vai muito além, né? É uma coisa que você realmente leva para a sua vida. E não tem como, você vai passar isso, você vai querer falar, você vai querer manifestar isso para as pessoas, sabe? Isso é muito legal.